Olá, eu sou o Dr. Ednardo Farias, urologista especializado em saúde masculina, e hoje a gente vai falar de um assunto que gera muita dúvida e insegurança entre os homens: o tamanho do pênis. Será que existe mesmo um tamanho ideal para satisfazer uma mulher? Fica comigo que eu vou te explicar tudo sem tabu e com base na ciência. Olha, você já se perguntou se o seu tamanho é suficiente? Já teve medo de não agradar por causa disso? E se eu te disser que a maioria dos homens que acha que tem o pênis pequeno, na verdade está dentro da média? Pois é, o problema não é o tamanho, é o que fizeram você acreditar sobre ele. Vamos falar sério sobre isso? Essa é, sem dúvida, uma das perguntas que mais ouço no consultório. Qual é o tamanho ideal do pênis para agradar uma mulher? Muitos homens chegam até mim inseguros, ansiosos, carregando dúvidas que os acompanham desde a adolescência. E sabe o que eu percebo? Quase sempre essas dúvidas têm muito mais a ver com mitos do que com fatos. A ideia de que existe um tamanho ideal que garante o prazer feminino é uma construção completamente equivocada, alimentada por comparações, pornografia e muita desinformação. A verdade, e isso eu falo com toda tranquilidade, é que o sexo humano vai muito além de medidas. Não é uma questão de centímetros, mas de conexão, presença, respeito e conhecimento do próprio corpo e do corpo da parceira. Ao longo da minha carreira como médico, já atendi centenas de homens que se sentiam profundamente inseguros com o tamanho do próprio pênis, mesmo estando completamente dentro da média. Essa preocupação excessiva causa sofrimento real, afeta o desempenho sexual e pode prejudicar a autoestima de forma muito profunda. E pior, muitos acreditam que o prazer da mulher depende exclusivamente da penetração e do tamanho do pênis, quando a realidade é completamente diferente. Completamente. Então deixa eu te falar uma coisa. Meu objetivo hoje é esclarecer de forma clara e direta o que realmente importa quando o assunto é satisfação sexual. Vou compartilhar informações baseadas em estudos científicos, na minha experiência clínica e na escuta atenta de quem vive esse dilema no dia a dia. Se você é homem e já se perguntou se o seu tamanho é suficiente, ou se você é mulher e quer entender melhor como funciona o prazer feminino, continua aqui comigo. Vamos conversar com honestidade e sem rodeios, porque informação de qualidade também é um cuidado com a saúde. Desde cedo, os homens são ensinados, direta ou indiretamente, a valorizar o tamanho do próprio pênis, como se isso fosse um símbolo de masculinidade. O problema é que essa ideia não vem de uma orientação médica, nem de um dado científico confiável. Ela vem da comparação, da pressão social, das piadas entre amigos e, principalmente, da pornografia. E olha, eu preciso falar sobre isso porque é um dos maiores responsáveis pela distorção da realidade. Na pornografia, o foco está na imagem exagerada. Os atores eles são escolhidos justamente por terem pênis maiores do que a média, porque isso chama atenção na tela, gera impacto visual. O problema é que quem assiste, especialmente os mais jovens, começa a acreditar que aquilo é o padrão esperado, quando na verdade é uma exceção, uma minoria. Isso gera uma insegurança enorme, medo de não corresponder, e, em muitos casos, vergonha do próprio corpo. No consultório, eu vejo homens perfeitamente saudáveis, com tamanho absolutamente dentro da média, mas profundamente frustrados por acreditarem que estão aquém do esperado. Essa angústia é alimentada também pela falta de diálogo. A sexualidade masculina ainda é cercada de silêncio e pressão. Poucos homens falam abertamente sobre suas inseguranças, e quando falam, muitas vezes não encontram acolhimento ou orientação adequada. E sabe o que é o mais grave? Essa obsessão com o tamanho muitas vezes desvia o foco do que realmente importa. A qualidade da relação, o respeito mútuo, a comunicação com a parceira e o conhecimento do que realmente dá prazer a ela. Quando um homem está excessivamente preocupado com o próprio desempenho ou com o próprio corpo, ele deixa de estar presente no momento íntimo. E isso sim afeta negativamente a relação sexual de forma muito mais profunda do que qualquer medida em centímetros. A minha função como médico é trazer informação clara, tirar o peso da fantasia e ajudar cada paciente
a entender que prazer não se mede com régua. É preciso olhar para o sexo como algo mais humano, mais emocional e menos baseado em padrões irreais. Essa mudança de visão faz uma diferença enorme na vida íntima de qualquer pessoa. Agora vamos aos fatos, porque um dos primeiros passos para acabar com a insegurança é olhar para os dados reais e não para as ideias distorcidas que circulam por aí. Muita gente fala sobre o tamanho do pênis, mas poucos realmente sabem o que a ciência diz sobre isso. Estudos sérios, conduzidos com milhares de homens ao redor do mundo inteiro, mostram que o tamanho médio do pênis em ereção é de aproximadamente 13 centímetros. Em estado flácido, essa média gira em torno de 9 centímetros. Esses números vêm de medições clínicas feitas por profissionais de saúde e representam a realidade da imensa maioria dos homens. E sabe o que mais impressiona? A maioria dos homens que se acha pequeno está, na verdade, dentro dessa média. Isso acontece porque estamos constantemente expostos a imagens que não representam o padrão real, e sim uma minoria, uma exceção. A indústria pornográfica, como eu já falei, só reforça a ideia de que quanto maior, melhor. Mas isso simplesmente não corresponde à experiência clínica nem aos dados científicos. Existe também o conceito de micropênis, que muitas vezes é mal compreendido. Clinicamente, só é considerado micropênis quando o órgão ereto mede menos de 7 centímetros. E olha, isso é extremamente raro. E mesmo nesses casos, há caminhos de tratamento e orientação. Ou seja, a imensa maioria dos homens não se encaixa nessa condição, embora muitos acreditem que sim, por pura desinformação. Outro ponto importante que eu preciso deixar claro: não há nenhuma relação confiável entre o tamanho do pênis e outras características do corpo, como altura, tamanho do pé ou das mãos. Isso é mito puro. Nenhum desses fatores serve como indicador de tamanho. A genética atua de forma completamente independente nesse aspecto. Se tem uma coisa que eu aprendi ouvindo meus pacientes ao longo dos anos, é que o problema quase nunca está no corpo, está na cabeça. A ansiedade causada pela comparação e pela pressão social pode gerar insegurança profunda, dificuldade de ereção, falta de prazer e até problemas sérios no relacionamento, e tudo isso com base em uma ideia completamente errada de que o prazer depende de tamanho. Meu papel como médico é lembrar que o corpo humano é diverso e que dentro dessa diversidade existe normalidade. Um pênis de 11, 12, 14 centímetros está absolutamente dentro do esperado. E mais importante ainda, é perfeitamente capaz de proporcionar prazer quando há entrega, cuidado e presença no momento íntimo. Agora vem uma pergunta que sempre aparece, direta ou indiretamente. Afinal, o que as mulheres realmente valorizam na hora do sexo? Será que o tamanho do pênis tem tanta importância assim? A resposta, baseada tanto em estudos quanto na minha experiência clínica, é clara: não. O prazer feminino está muito mais ligado à conexão emocional, à comunicação e à qualidade da experiência sexual do que a pesquisas feitas com milhares de mulheres em diferentes países mostram que a maioria não considera o tamanho do pênis como fator decisivo para ter prazer. Algumas até dizem que preferem tamanhos moderados porque sentem mais conforto, menos dor e mais liberdade para aproveitar o momento com tranquilidade. E sabe o que pesa mais, segundo esses estudos? O carinho, a atenção, a confiança, a intimidade e principalmente a qualidade das preliminares. Isso mesmo, as preliminares. O prazer feminino, ao contrário do que muitos homens pensam, não depende unicamente da penetração. O clitóris é o principal órgão de prazer da mulher, e ele não é estimulado diretamente com a penetração. Isso significa que um homem que sabe tocar, beijar, ouvir e se conectar tem muito mais chances de proporcionar prazer do que alguém que apenas se preocupa com o próprio desempenho. Já ouvi relatos de pacientes que se preocupavam tanto com o próprio tamanho que se esqueciam completamente de olhar para a parceira. Isso cria uma barreira, um distanciamento emocional que afeta diretamente a qualidade da relação. Quando o foco está apenas na performance, perde-se o mais importante, o vínculo. E esse vínculo é o que realmente gera prazer verdadeiro e duradouro. É muito comum também que muitos homens tenham vergonha de conversar sobre sexo com suas parceiras. Mas a comunicação, olha,
é uma das chaves fundamentais para uma vida sexual mais satisfatória. Perguntar o que ela gosta, o que sente, o que prefere, isso não é sinal de fraqueza. Pelo contrário, é demonstração de maturidade, respeito e preocupação com o bem-estar mútuo. Outro ponto essencial que eu sempre reforço: cada mulher é única. O que funciona para uma pode não funcionar para outra. Não existe uma fórmula mágica do prazer que sirva para todas. Por isso, o conhecimento, a escuta e a sensibilidade são tão importantes. O sexo precisa ser construído em parceria, sem pressa, sem pressão e com abertura para aprender juntos. Durante todos esses anos, atendendo casais e pacientes individualmente, eu pude perceber uma coisa muito clara. Quando o homem consegue superar a insegurança com o próprio corpo e passa a valorizar o momento, a troca e o cuidado com a outra pessoa, tudo muda. Muda completamente. E mais, muitas mulheres relatam que o que mais as agrada é a atitude fora da cama. O respeito, o afeto, a segurança emocional. O prazer começa muito antes do toque físico. Portanto, se você ainda acredita que agradar uma mulher depende do tamanho do pênis, você está olhando para o lugar errado. A verdadeira potência masculina está na entrega, na escuta, no afeto e na confiança. É isso que faz a diferença real. Agora, será que o tamanho do pênis influencia no desempenho sexual? A resposta é direta: não. Pelo menos não da forma que muitos imaginam. Desempenho sexual é uma combinação de vários fatores: físicos, emocionais e comportamentais. E o tamanho isoladamente tem um impacto muito menor do que se costuma acreditar. Na prática clínica, o que mais vejo afetando a qualidade da vida sexual dos homens não é o tamanho, mas sim a ansiedade, a insegurança, o medo de falhar e a falta de conhecimento sobre o próprio corpo e sobre o prazer da parceira. Essas questões têm muito mais peso quando falamos em desempenho. Um homem com um pênis de tamanho médio ou até menor que a média pode ser um excelente parceiro sexual se souber se conectar com a parceira, entender o que dá prazer a ela, respeitar o ritmo do momento e se entregar com presença. Por outro lado, um homem com um pênis grande, mas que não se comunica, que não tem sensibilidade ou que está focado apenas em si mesmo, pode causar muito mais frustração do que satisfação. Outra coisa importante: problemas como ejaculação precoce, disfunção erétil, falta de desejo ou dificuldade para se concentrar no momento íntimo são muito mais comuns do que se imagina. E todos esses fatores impactam o desempenho sexual muito mais do que o tamanho. E o melhor, todos eles têm tratamento quando o homem busca ajuda médica com responsabilidade. Existem também técnicas, posturas e abordagens que ajudam a melhorar a experiência sexual, independentemente do tamanho do pênis, o uso de posições que favorecem o contato com o clitóris, o tempo dedicado às preliminares, a atenção ao que a parceira demonstra com o corpo e com a fala, tudo isso conta muito. Na medicina, a gente não trata desempenho como uma prova, uma competição. Desempenho sexual é sobre prazer mútuo, conexão, entrega e satisfação emocional. Quando o homem entende isso, ele para de medir sua performance por fatores externos e começa a buscar uma vivência sexual muito mais saudável e verdadeira. Se eu pudesse dar um conselho claro para qualquer homem que está me ouvindo agora, seria este: pare de olhar para o próprio corpo como se ele fosse uma máquina de desempenho. Comece a olhar para o sexo como um encontro entre duas pessoas inteiras que se conhecem, se respeitam e se cuidam. É assim que se vive o verdadeiro prazer. Agora, essa é uma queixa muito mais comum do que se imagina e merece ser tratada com todo o cuidado. Muitos homens que me procuram dizem, com todas as letras, que acreditam ter um pênis pequeno. Mas quando a gente avalia clinicamente, percebe que a maioria está dentro da média. O problema não está no corpo, está na percepção. Existe até um nome para isso: síndrome do pênis pequeno. É uma condição psicológica em que o homem acredita que seu pênis é menor do que deveria ser, mesmo estando dentro do padrão completamente normal. Essa distorção da autoimagem pode trazer consequências sérias: baixa autoestima, ansiedade na hora do sexo, medo de se expor e até evitação de relacionamentos íntimos. Quando a causa é emocional,
e quase sempre é, o caminho mais indicado é a terapia. O acompanhamento com um psicólogo ou um terapeuta sexual ajuda o paciente a reconstruir sua relação com o próprio corpo, a entender da onde vem essa insegurança e a lidar com ela de forma saudável. Muitas vezes, o simples acesso à informação correta já alivia boa parte da angústia. Agora, em casos mais raros, há homens que realmente apresentam uma condição chamada micropênis. Como eu já mencionei, é definido clinicamente quando o pênis ereto mede menos de 7 centímetros. Nesses casos, há abordagens médicas possíveis que incluem acompanhamento hormonal, cirurgias reconstrutivas ou o uso de próteses. Mas essas intervenções elas são indicadas quando há um diagnóstico claro e impacto direto na qualidade de vida. E olha, é muito importante deixar claro, a maioria dos produtos vendidos como milagrosos para aumentar o pênis, como cremes, bombas, cápsulas ou aparelhos esquisitos, não tem comprovação científica nenhuma. Alguns, inclusive, podem causar danos permanentes. Eu recebo muitos pacientes que já gastaram tempo e dinheiro com essas promessas vazias e acabaram frustrados ou até com lesões. Por isso, se você está insatisfeito com o próprio corpo, procure orientação médica séria antes de tentar qualquer coisa. Outro ponto fundamental é trabalhar a aceitação. Entender que cada corpo é único, que o prazer vai muito além do que se vê e que o valor de um homem não está no tamanho do pênis. É um processo de amadurecimento necessário. Eu já vi relacionamentos inteiros se transformarem quando o homem deixou de se esconder atrás de uma insegurança e passou a se relacionar com confiança, respeito e entrega verdadeira. Se você sente que essa dúvida sobre o próprio tamanho tem te atrapalhado, saiba que isso tem solução. O primeiro passo é parar de se comparar e buscar informação de verdade. O segundo é, se necessário, pedir ajuda profissional. E o terceiro, talvez o mais importante, é entender que o prazer está muito mais na forma como você se relaciona do que no corpo em si. Depois de tantos anos atendendo pacientes e ouvindo histórias reais, posso afirmar com toda a segurança: não é o tamanho do pênis que determina a qualidade da vida sexual, nem a capacidade de agradar uma mulher. O que realmente importa é a forma como você se relaciona com o próprio corpo, com a sua parceira e com a experiência íntima como um todo. O sexo não é uma competição, não é sobre medir desempenho. É sobre conexão, entrega, escuta, respeito e sensibilidade. Esses são os verdadeiros ingredientes de uma vida sexual plena e satisfatória. E todos eles estão ao alcance de qualquer homem, independentemente do tamanho do seu órgão. Se você chegou até aqui carregando dúvidas, inseguranças ou comparações, eu espero de verdade que esse conteúdo tenha ajudado a esclarecer as coisas. E mais do que isso, que tenha aliviado um pouco do peso que muitas vezes se coloca sobre os ombros dos homens quando o assunto é desempenho. Agora eu quero saber de você. Esse assunto faz sentido? Você já passou por isso? Tem dúvidas que ainda não foram respondidas? Deixa aqui nos comentários que eu leio todos e respondo. Pode perguntar o que você quiser, sem vergonha. Esse canal é um espaço seguro para a gente conversar sobre saúde masculina de verdade. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o seu like, compartilha com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. E se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos. Aqui a gente fala de sexualidade com clareza, responsabilidade e sem tabu. Um abraço e cuida bem da sua saúde. Até o próximo vídeo.